noite, salve, salve. Salve, salve, gringo. Caiane, Júlia, grande abraço. Rodrigo. Pedro Henrique. Alex. Grande Pedro, o melhor fisioterapeuta. Se chegar torto, capengando, não conseguir levantar, chega aqui em Barcelona, pode procurar Dr. Pedro aí na fisioterapia, que meu amigo foi quem me curou muitas vezes. E para completar, ainda conhece de capoeira, vem do berço, e enfim, todos nós estamos muito contentes de ter você aqui, hein, Pedro. Pois é, galera, Chipa, galera, quando for entrando aí, Tucano, Jerry, vai sinalizando aí. A gente vai fazer um bate-papo hoje aqui sobre falar um pouco sobre o evento que vai acontecer aqui, o Vadeia, né? Vai falar um pouco, né, sobre a formatura deles, qual o significado, o que é que representa. Mestre Peixe Cru na área, um grande abraço, vai estar aqui com a gente. Doutora Daiane, fera demais, pode seguir aí. Quem tiver alguma dificuldade de compreender, de falar sobre sonho, sono e tudo mais, da melhor qualidade, podem seguir aí, que é muita informação. Pimentinha, grande amigo, contramestre latino. Pimentinha também vai estar no bate-papo aqui semana que vem com a gente. Com Cristal também, Fabrini. Ixi, tem a gente, contramestre, Burca. Desculpe aí um pouco, que eu sou um pouco do Instituto do Cérebro, logo, do nosso amigo também, grande mestre Siddhartha, contramestre na capoeira. E, enfim, grande orgulho para todos nós, conhecido principalmente como piloto. Pimentinha, grande beijo. Vamos embora. Se Jerry estiver aí, me dá um tchauzinho aí, um dos meninos, Tucano, que eu não tô achando vocês não. Pra gente começar aí um bate-papo. Enfim, é só pedir e vamos embora. Peixe Cru, pois é, Preá, um grande abraço, Tucano. Vai entrar também, Chipa. Chipa, Tucano, solicitado aí. Chipa. Bora. Ave Maria. Bora, galera. Vamos que vamos. Olá, Chipa, boa tarde, boa tarde. Live aí. Capoeira e neurociência, Boa tarde, tudo que a gente noite, precisa, hein? dia. Tudo que a gente precisa, muito bacana. Fala, meu mano, super importante pra gente. Uma manifestação de cultura popular ser reconhecida, principalmente reconhecida no universo acadêmico, isso é muito legal, muito legal. Tucano aí na área, professor Tucano, aqui, professor Chipa, só falta Jerry. Vamos que vamos. E aí, esse final de semana passado, eu tive o prazer, né, de estar lá no evento de Chipa e Oakland, um evento muito bacana, muito legal, enfim, na qual tenho muito orgulho, Chipa, porque foi muito bonito o algodão aí, ó. Algodão na área. Do Motumbar Roma, do nosso amigo Capacete. Um grande abraço, muito axé. Pois é, Jerry, se fosse trem, tinha perdido o voo. Se fosse trem, tinha perdido o voo. Avião. Se fosse trem, Avião. tinha perdido a viagem. Cadê você, Jerry? Enfim. Jerry na área. Mestre Taborá.
Bora, meu mestre. Tem uma Peraí, galera massa aí, hein? Ó, o Jair tá perdido ainda, hein? Não, eu tô vendo. Não tô... Ô, GR, pede aí a solicitação. Vê se algum de vocês consegue botar GR aí, por favor. Desculpa aí, pessoal. Na verdade, não tenho muita habilidade. Enfim, mas a gente tenta. Enfim, conseguiu, Tucano? Ô, Chipa? Eu não tenho acesso pra poder botar ele na live, não. Acho que É, só o senhor. Clica aí no nome dele e vai. Acho que vai dar acesso ao ô, senhor Jerry, se pra. você estiver É por aí, isso. velho, você faz o convite pro mestre aceitar, pô. Peça pra entrar. Bora, mestre Taborá. Tamo junto, meu mestre. Mestre Taborá aí, grande figura. Enfim. Já falou que já mandou aí, mestre, a solicitação aí. Não apareceu aqui não, velho. Não tá, cara. Não sei, não. Tá, eu botei você como moderador, GR, mas não tá dentro, não. Eu não sei, eu não sei se é minha internet que está caindo ou o colega. É, o meu não tá aparecendo essa possibilidade aqui, não. Então, eu vou começar e vou tentar, GR, daqui a pouco eu lhe boto aqui, eu vejo o que é que eu faço. Senão eu tiro reprovo um deles aqui e você entra. Enfim. Mestre Taborá, que eu sei que fazia com 4 aí, Uhum. sabe, sabe como é que faz. Adicionar moderador. Bora, mestre Cristal. Na área. Cristal. Marcelo. Tentei aí ver se chegou aí, GR. Não estou conseguindo. Galera, vamos lá, porque senão vai ficar uma nota. Daqui a pouco a gente faz aí dá uma rodada, faz uma roleta aí. Um de vocês dois sai e aí entra a GR. Primeiro, quero dizer que para mim é um momento muito bacana, né, bater esse papo com vocês. Primeiro que eu conheço a história de vocês, mas algumas pessoas talvez não conheçam, não sabem, né, como vocês vieram e como foi o caminho de cada um de vocês para chegar aonde vocês ainda estão chegando. Eu sempre falo com todo mundo que quando a gente chega na corda vermelha, a gente não chegou, na verdade a gente começou uma nova etapa, né? A etapa do aprendizado é vitalícia, é por toda a vida a gente vai ter essa continuidade de aprendizado. E é muito importante que a gente se sinta assim, né? Porque a vida é caminho, né? Ela não é chegada, né? A gente não chega em nenhum lugar. Quando a gente vai, achou que chegou, a gente foi para algum outro lugar, um universo às vezes desconhecido para a gente. Então é muito importante que a gente entenda que a gente tem sempre que caminho se faz é caminhando e que a gente tem sempre que andar por aí. Então eu queria que Tucano, não sei, podia falar um pouco assim em breve, quanto tempo você tem de capoeira, um pouco como você começou capoeira, né? O que é que representa esse momento para você? Massa, mestre. Boa tarde a todos aí. É um prazer estar com a galera aqui, contando um pouco dessa história. Eu comecei capoeira, mestre, em 96, lá no Caças, né? Com o mestre Daiola. Ah, e aí eu passei um tempo com o mestre Daiola, e aí eu conheci um mestre, né? Que ele sofreu um acidente, ele ficou tetraplégico, e aí, para questões de psicológicas, para ele estar se movendo, se movimentando, Daiola pediu para alguns alunos iniciantes. Ele já era professor de capoeira, sofreu esse acidente,
E aí pediu pra gente subir pra academia dele, né? Pra dar essa força. E aí a gente foi, eu acabei ficando lá, acabei passando um tempo e formei professor com ele, né? Hoje ele é falecido. E aí eu acho que foi 2004 no Gingamundo, no Pelourinho, aquele Gingamundo do Pelourinho, né? Eu treinava lutas com um dos alunos do mestre Sabiá, que era Corda Azul, né? Que hoje é professor de outras modalidades, que é Lequinho. E aí Lequinho ficava tentando me levar para Sabiá, né? E eu ficava meio resistente. Fiquei resistente, até o dia que ele falou, você vai comigo. Aí eu fui. Ele acabou me largando sozinho, mandou eu cheguei, eu fui sozinho pro evento. E aí ele me apresentou o mestre Sabiá, foi uma transição que o mestre estava fazendo de escola. E aí eu fui, procurei o mestre Sabiá na sede, na Mandinga, que ainda era lá no Garcia. E aí tô lá até hoje com o mestre. E essa formatura, cara, passa um filme, como eu tava conversando com o mestre, né? É um filme em que você se vê entrando na capoeira e hoje você, quando você toma aquele susto, né? Você faz, cara, onde eu cheguei. Eu não tinha perspectiva, aquela coisa de virar mestre, de virar professor, de trabalhar com capoeira. E para mim hoje significou muita coisa. E aí passa um filme na minha cabeça, né? É como eu falei pro mestre, agradeço muito o ensinamento, o direcionamento, o profissionalismo que eu recebi dentro do Projeto Mandinga. Eu trabalhei no Projeto Mandinga, né? Foi um prazer ter trabalhado lá, porque eu não tinha grana para estar fazendo essa transição de Itapuã. Eu moro em Itapuã e a sede do mestre era lá no Campo Grande. E eu não tinha, não consegui fortalecer muito tempo isso, né? E aí eu conversei com o mestre e falei, mestre, para mim tá ficando difícil vir aqui todo dia tal. O mestre pediu que eu diminuísse, viesse 3 dias na semana. Ficou difícil, o mestre aí me chamou para conversar e me deu aquela força, né? Falou, ó, hoje vou dar uma força para você. Você vai começar a fazer um estágio comigo nas escolas e no Projeto Mandinga. E aí eu comecei a ser remunerado junto com o mestre, né? E aí hoje eu consigo conseguir algumas escolas, trabalho sozinho, de vez em quando bato minha cabeça, ligo para ele, mestre, socorro. Enfim, lhe agradeço muito aqui perante todo mundo por essa formação, por esse novo estágio, né, da minha vida, que é essa formatura. Pois é, Tucano, eu fico feliz também. Quem agradece sou eu. Eu sempre digo que a conquista é de vocês, mas a alegria é nossa mesmo. É nossa em ver vocês caminharem, nossa em ver vocês progredirem como gente, como ser humano, como profissional, se encontrar, porque é muito importante que a gente se encontre, consiga entender o que a gente faz e fazer de alguma forma com excelência, com amor, com gratidão. E tem uma coisa que me chama muita atenção, ficou até vocês, tipo, aqui, é muito bacana, a questão de todos dois terminaram de alguma forma retribuindo o que recebeu. Hoje você tem um projeto também lá em Itapuã, que tem uma garotada treinando, e eu vejo às vezes você viabilizando vários momentos bacanas, momentos assim de recreativo, momentos lúdico, momentos de jantar em um lugar, de comer uma pizza todo mundo junto, de tomar um açaí coletivo, mais de 10 colheres numa tigela, né? Eu vejo, enfim, e eu acho muito bacana, porque é aquele ditado, né? Você só pode dar o que você recebeu, né? Então, eu fico feliz de poder tido proporcionar, com o apoio de várias outras pessoas, isso tudo a vocês, e fico muito orgulhoso de ver vocês reproduzindo isso e proporcionando isso a outras pessoas, né? Isso é muito honesto, é muito legal, é muito, enfim, eu acho que é fundamental. Eu acho que a responsabilidade daquilo que a gente tanto reclama está na mão da gente. É sempre bom a gente se encontrar, assim, qual a nossa responsabilidade nisso tudo. E você retribuiu aí, bacana, bacana. Você tem um trabalho lindo aí, socialmente. Você tem uma garotada de adolescente, que é um público hoje um pouco escasso na capoeira, né? O adolescente hoje passa por um momento assim de encontro e desencontro, né? Encontro com esse mundo virtual que provoca tantos desencontros e, enfim, que a gente não sabe no que é que vai dar. Isso aí, ó, a neurociência aqui pode ajudar muito a gente, enfim, porque a gente, tanto que todos nós que trabalhamos com criança, com jovem, enfim, eu acho que tem essa responsabilidade. Então, eu fico tranquilo e feliz em vocês ocuparem o espaço de vocês,
que não é eu que dei nada a vocês, é vocês que conquistaram. Seria muito generoso da minha parte eu dar alguma coisa a vocês. Eu dei formação, quero que me cabia, e vocês, o aprendizado, quero que cabia a vocês, e o resultado é esse. E Chipa vem um pouco disso também, né? O trabalho dele lá aí na Califórnia, ele tem um braço social muito legal, muito significativo. E vou lhe dizer, quando eu entrei ali no espaço, eu me senti um pouco na mandinga também, assim. Primeiro, que era um espaço grande, Lindão, Chipa. eu fiquei imaginando assim, como era difícil administrar os espaços ociosos, que era uma grande dificuldade que eu tinha na casa, né? E eu e o Fred sempre discutia o espaço que está vazio, o espaço ocioso, que vai dar aula o dia inteiro, o cara dá aula outro horário e aquele horário não tem nada. Então, como ele dividia aquele espaço ali, deu vida. Segundo, no lugar de um grande desafio e representatividade, né, social, porque é numa rua que tem uma pegada forte, isso é muito bacana, porque ele também tem uma pegada forte e ele caiu nisso aí, assim, muito. O universo não botou ele lá à toa. E terceiro, porque ele conseguiu essa parceria e esse, como é que se diz? Esse pertencimento dos alunos, eu observei, né? As pessoas, e você também tem, Tucano, as pessoas se sentem pertencentes àquilo ali, se sentem que aquilo ali também faz parte delas, chegar ali, almoçar, chegar ali, ficar sentado, chegar ali, conversar, encontrar as pessoas. Então, as pessoas se sentem que são donos daquilo ali também. Isso é muito importante para qualquer lugar, para qualquer trabalho, né? Então, Chico agora vai falar um pouquinho também da história dele e depois a gente continua o papo. Vamos embora, Lucivaldo, conhecido também como Lucivaldo. Vai embora. Não tá só tá sem som. Desculpa, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Obrigado por você estar participando da nossa live aí. E obrigado pelo apoio, né? Na verdade, eu comecei capoeira em 92, né? Comecei Sabiá. E Sabiá morava em um prédio perto da minha casa, né? Da Telemar, Telebahia, antiga Telebahia, no Calabar. E, na verdade, eu comecei Ali era a Pipema, viu? A Pipema. mais ou menos. Era perto, né? Calabar, Pipema. Então, comecei capoeira, comecei Sabiá com meu irmão, Titi e mais 20 crianças da comunidade, né? Então, comecei capoeira com 6 anos de idade e eu conheci Sabiá num apartamento onde Sabiá morava, que eu ia ao Regino Merenda nos prédios, né? Na verdade, eu conheci Sabiá com essa forma de todo dia estar lá pedindo merenda, aquela criança sempre com fome, né? Então eu conheci Sabiá e o mestre Cristal, E dançando, Pedro Chipa. Pimentinha, e dançando também. Era Dançava muito, né? dançarina. Também, Chipa dançava. Curtia ali, tinha um reggae da boa, podia tocar qualquer tambor, ele, ó, quebrava lá embaixo. Que menino é esse? Era aquela criança feliz, né, mestre? Aí tinha um amigo do boxe que falava assim, rapaz, que menino é isso? Olha o swing que o Isso, menino né? tem, velho. Isso mesmo. Então, Swingueira. via muito Sabiá, Cristal, Pimentinha, os antigos alunos de Mestre Sabiá, Macaco Preto, treinando, né, na garagem do prédio. Eu ficava olhando assim, pô, nem sabia ainda a fortaleza, a potência que a capoeira tinha para mim. Então, ficava olhando, né, e assistindo eles fazendo capoeira. E para mim, na verdade, não dava muita importância. Eu tava mais ali para comida, né? Pô, eu vou ficar aqui olhando para esse, né? Se ele me dá O lanche. um lanche, né? Mas na verdade, graças a Deus, Sabiá me acolheu, né? E Sabiá me levou e meu irmão também e meus amigos da comunidade para o projeto Mandinga, onde Sabiá criou no Garcia. Mas antes disso, ele tinha um espaço na Cabana da Barra, em frente ao Farol da Barra, que era o iate não, a Cabana da Não, Barra. era Cabana da Barra. Era. Cabana da Barra. Depois foi o Então, iate. a gente começou lá no Cabana da Barra, foi legal, muito, muito aprendizado para mim desde criança lá. E depois daí a gente foi pro Yacht Club, no Campo Na Grande. ladeira da Barra. Na ladeira da Barra, Ladeira da Barra, é nem Cruz depois Vermelha. no Campo Grande. Cruz Vermelha, Campo Grande. Então, a gente rodou muito, né? Foi um aprendizado muito, muito grande para mim. E depois, logo, ele abriu o projeto Mandinga, no Garcia, que foi aonde ele acolheu todas as crianças da comunidade,
aonde eu aprendi bastante, foi uma escola para mim. E a partir desse momento eu tive a oportunidade de ajudar a Sabiá no projeto também, nesse projeto Mandinga. E para mim abriu muitas portas de poder conhecer o mundo todo através dessa oportunidade que o mestre Sabiá me deu. E graças a Sabiá e graças à capoeira, hoje eu moro na Califórnia e tenho um trabalho digno aqui. E na verdade, consigo fazer um trabalho como mestre Sabiá, que sempre foi meu sonho. Quando eu estava lá no Brasil, que eu dormia, na verdade, eu saí da minha casa, da casa de minha mãe, com 14, 15 anos de idade, e eu fui morar na Mandinga, né? Dormia na Mandinga, e sempre quando eu ia dormir, eu ficava pensando, pô, será que eu vou ter uma academia como essa, com uma estrutura como essa? Então, quando eu cheguei aqui em 2011, na Califórnia, graças a Deus eu lutei, fui em vários lugares, né? Mostrando o que eu queria fazer, o trabalho, mesmo trabalho que o mestre Sabiá fazia no Brasil, mesmo sem ter academia ainda, eu ainda acolhia as crianças da comunidade aqui na Califórnia e tentava fazer as mesmas coisas, o mesmo trabalho que Sabiá fazia aqui nas ruas Foi na melhor, foi Califórnia. melhor. Então, eu consegui, né, em 2019, eu consegui abrir o Axé Oakland, que é um espaço onde eu faço um projeto com as comunidades e tem um trabalho legal lá, né? E na verdade eu consegui fazer esse trabalho, né? E espelhado no mestre Sabiá, que foi um trabalho muito, muito legal e eu agradeço muito ao mestre por me dar essa oportunidade e ser quem eu sou hoje. Obrigado, meu Eu, mestre. eu, eu queria agradecer, Chipinha. Primeiro, porque você conseguiu, de alguma forma, retribuir isso de uma forma muito bonita, né? É muito. Vocês, não sei, eu acho que vocês têm ideia nisso, né? Mas eu acredito que às vezes a nós, todos capoeiristas, não percebemos a importância disso, né? O processo de inversão social que a capoeira proporciona, né? Imagine todos vocês, ou você, ou o Ger, que vai falar daqui a pouco, também tem um pouco dessa realidade, de o que é vocês saírem do país de vocês e muitas vezes sem perspectiva, às vezes sem uma formação acadêmica, muitas vezes, sem uma estrutura, sem nenhum apoio, e vocês desbravarem um outro mundo, outro continente, uma outra língua, uma outra cultura, e depois vocês virarem referência disso, né? Como educador, enfim, da Bahia, de Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, enfim, de qualquer um desses lugares, de repente vai dar aula na universidade ou para um lugar de um nível acadêmico assim diferenciado, representativo a nível mundial, e essa pessoa se torna símbolo de educação, se torna símbolo de respeito, de referência, de ancestralidade. Então isso é muito forte, é muito forte. E acredito principalmente por todo o processo histórico que nós tivemos, né, de ser um dia uma colônia e de hoje em dia aquela manifestação que vem de origem escrava, que foi durante muitos anos discriminada, desqualificada, não reconhecida, né? E de repente ela consegue atingir ou se espalhar pelo mundo afora e retribuir de forma de vocês, porque vocês são os agentes culturais disso aí, vocês são as peças que hoje movimentam e fomentam isso fora do país. Então vocês se tornam figuras assim representativas, como operários da cultura, né, reproduzindo o que vocês vivenciaram, né, se vivenciaram boas ações ruins, se não tomar cuidado, reproduz a coisa ruim também, mas é importante que o que vocês têm clareza do que vocês reproduzem, então não tinha como dar outro resultado, né? Então eu sou assim, fico muito orgulhoso como brasileiro, fico muito orgulhoso como professor, fico muito orgulhoso assim como mestre, se me couber, mas como amigo de ver a virada de oportunidade e de possibilidades que todos vocês deram na vida de vocês através da capoeira, né? Então é motivo para vocês terem orgulho mesmo, vocês são foda, é motivo para vocês, para acreditar mesmo, vocês não se corromperam, vocês estão aí, enfim, de cabeça baixa, olhando para frente, olhando para cima, sem ser muito baixa, porque diz aquele ditado que quem baixa demais a cabeça termina, né?
mostrando um pouco os outros lados. Agora vamos lá, Gerry, que veio diretamente do Ceará, ele vai contar um pouco aqui a história dele. E aí, vamos Senta que lá embora. vem história. Hum. Prepara o Boa noite, meus café. irmãos. Eita, prepara o café. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meu mestre, meus parceiros aí de escola. Obrigado a todo mundo aí que está participando dessa live. É importante pra gente, para quem não me conhece. Eu sou o Gerry, nasci no Ceará, comecei capoeira lá em Fortaleza, né? De 94, mudei para São Paulo e lá dei continuidade da capoeira. Na comunidade, também venho da comunidade, poucas pessoas sabem onde eu morava. Eu morava numa cidade que chama Diadema, em São Paulo, quando eu mudei, né? E foi daí que eu dei continuidade assim na capoeira, que realmente eu vi que era isso que eu queria ser. Comecei capoeira também em 91, no Ceará, e depois mudei para São Paulo em 94, até hoje não parei. Então, em São Paulo, eu treinei lá com o mestre Dedé, né? Treinei com o mestre Neném, que são dois capoeiristas de Recife. Em Fortaleza, comecei capoeira com o mestre Pirmirim, que na época não era cordão de ouro, o mestre Pirmirim, ele era Zumbi, o grupo Zumbi até hoje existe em Fortaleza, no Ceará. Então, a minha história de capoeira começa mais assim em São Paulo, né? Então, bastante pessoas lá, capoeiristas que são grandes referências na capoeira, onde eu frequentei sempre as rodas da República, Ibirapuera, a roda do Açaí na Faria Lima. Quem tá aí, quem foi de São Paulo vai lembrar dessas rodas, né? E do grande Casa do Mestre Ananias. Então venho dessa linhagem de capoeira, assim, eu posso dizer, de São Paulo dessa época. E depois, em 2004, eu mudei para Singapura. Fui morar em Singapura, na Ásia, trabalhar com capoeira, com mestre Ousado. Fiquei um ano, depois voltei para São Paulo e hoje estou aqui na Europa. Já fazem 15 anos que eu moro aqui, né? De 2004 até agora estou vivendo de capoeira, sempre vivi também no Brasil, dava aula na comunidade em Diadema, né? Saí do Brasil já trabalhando com capoeira e nunca trabalhei de outra coisa, nunca fiz outra coisa assim em relação de trabalho, né? Carteira assinada, sempre foi de capoeira, sempre foi capoeira, foi minha vida. É minha vida até hoje. Então, a história de eu estar hoje com o Mestre Sabiá é uma pessoa que eu sempre fui muito fã, assim, como capoeirista. Todo mundo tinha uns vídeos, cassetes, né, que a gente colocava para assistir. E na época eu assistia muito vídeos com Coruja de São Paulo, né, era um grande parceiro meu, assim, de a gente ver vídeo. Até de madrugada saía das rodas e ia para casa do Coruja para ver vídeo. Então ele me mostrava muitas fitas do Peixe Cru jogando, Sabiá, Capixaba, Mestre de Mola, e eu ficava encantado. Falei, caramba, eu quero conhecer esses caras um dia. Ele, vamos para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, não, nem treinava com o mestre, participei, vi, assisti lá ele ganhando o terceiro mundial de capoeira. Depois, nesses mesmos fim de semana, fui na Roda da Lapa, do Mestre de Mola. Então é muita história assim, de capoeira que eu guardo para mim. E com o tempo a gente vai passando para as pessoas que querem, que são interessadas em perguntar. E o Mestre Sabiá, a primeira vez que eu encontrei com ele foi no projeto Equilíbrio. Eu não lembro o ano, mas foi no evento do Peixe Cru. Tava uma galera, tava o É mestre isso mesmo. finado Esquilo. Eu tenho foto com Esquilo, eu tenho foto com King na época, Sabiá. Então eu fui lá para assistir como fã mesmo. Nem fui para assistir, fiquei assistindo o evento Peixe Cru, depois fui lá, conversei com o mestre, não lembro, mas conversei com o Esquilo, que eu era muito fã também, que cheguei a jogar com o Esquilo no Rio de Janeiro, no aulão que o Camisa fazia lá. E cheguei nesses eventos. E depois, quando eu vim para a Europa, eu encontrei o Sabiá no evento do Arisco Arisco. aqui em Frankfurt, que estava corrido, tava uma galera que ainda estava treinando com a gente. E daí, quando eu voltei para a França, eu falei assim, preciso tomar um rumo, porque eu sempre fui muito de querer treinar, de ter orientação, e eu precisava mais. Então eu era muito, vamos dizer assim, o professor, vamos ali viajar, tem tudo pago. E eu não queria só isso, né? Eu queria mais, eu queria treinar, eu queria ter alguém para me orientar. Não que o meu ex-mestre não fazia isso, mas a gente sempre procura um direcionamento que a gente acha que seja bom para nós, né? Então foi daí que eu tive na Bahia para conversar com o Sabiá e o Sabiá não estava. Eu fui fazer uma surpresa, o Sabiá estava nos Estados Unidos, aí quem me recebeu foi o. Eu fui todo feliz, eu cheguei, pô, vou lá na Bahia conversar com o Sabiá. Não vou falar por telefone, não, vou chegar lá na Mandinga. Cheguei lá, o Cristal me pegou e falou assim: Sabiá,
Sabiá não tá aqui, velho. Sabiá foi para os Estados Unidos. Eu falei, porra, mas você veio aqui pra quê, já? Eu veio aqui pra falar com ele. Mas falar o quê? Não, pô, eu queria conversar com ele. Então tem que ligar. Eu falei, pô, mas se soubesse ligar, eu tinha ligado da Europa. Eu fui até a Bahia, cara. Cheguei na Sabiá, não tava, fiquei na Casa Cristal. Depois, no outro dia, a gente foi treinar, pegamos o Tucano. Lembra, Tucano? Aí a gente foi pra Mandinga, eu, Tucano e Cristal, ficamos treinando, fiquei uma semana lá na Bahia. E eu fiquei, voltei triste. Eu falei, caramba, mas eu queria ver o mestre, queria falar com ele. E aí foi na casa do Cristal que a gente ligou pro Sabiá. Aí o Cristal falou, Jerry tá aqui. Nossa, que legal, Jerry. Eu falei, pô, mestre, vim aqui para conversar com o senhor. Não, mas eu vou estar lá no à toa, em Paris, em abril. Lembro tudo de hoje. Aí eu falei, então lá no à toa a gente conversa. E aí a gente viajou. Aí eu voltei para Europa, conversei com o mestre pessoalmente lá em Paris. Então, assim, é uma longa é uma história que eu estou tentando resumir e dizer como os outros meus amigos estão dizendo para você, mestre, é uma grande honra e satisfação de ser seu aluno, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo essa live que é capoeirista, que vive disso, sabe que a importância que é de ter um mestre, né? A importância de a gente ter por mais que a gente tenha essa história, que tenha esse tempo de capoeira, eu acho que ter uma pessoa que nos oriente mesmo, que tem uma grande experiência de vida de capoeirista como você, para mim é uma grande honra e só tenho que agradecer que eu aprendi, estou aprendendo muito com você, né? E pela sua história serve Ô, de Zé, muito. ô, Zé, deixa de interromper Opa, aí. Sabe quem tá aí? É Rogério diga, Piaba. Ele estava lá em Ave Maria. Paris quando você foi falar. Tá, velho, questionou qual é a sua intenção de entrar pro Ginga Mundo. Falei, eu lembro. Falei, oxe, Rapaz, por porque que, eu meu sou irmão? bem. É, por quê? Você tá. Tá Falei, aí ele, tá aí eu ele. lembro. Eu nem Essa conhecia ele, falei, aguinha, quem é você, velho? abraço, essa aguinha aí, ó. É uma história muito legal. Piaba, ô, vem cá, velho, por que você quer falar com Sabiá? Falei, isso é assunto meio dele, velho. Mas Foi enfim, mesmo. a história é massa. E é isso, e hoje a gente está aí, já faz o quê? 13, 14, 13 anos que eu faço parte da escola Gingamundo, aluno do Mestre Sabiá, e as primeiras pessoas que eu conheci quando eu estive na Bahia foi o Tucano, assim, Cristal eu já conhecia que era da Europa, depois Chipa, e foi amor à primeira vista, e até hoje a gente tem uma amizade muito, muito verdadeira, assim, muito legal. E só tenho que agradecer a todos vocês. E a Pimentinha tá aí, Ave Maria. É. Isso, isso. Pimentinha tá aí, Cristal tá aí, enfim, é bom que a gente vai encontrando as pessoas, algumas delas fazem parte de todo esse processo, né? Cristal com Exatamente. certeza lembra quando o Chipa, a Pimentinha também, que era mais velho, viram como o Tucano chegou também, todo tímido, né? Jerry também. Então é bacana. Estou todo questionando aí, ó, Piaba. Tirou, tá vendo? Tirou uma onda. A Piaba tirou brabão, brabão. Show, Tá no brabão. Chopito, Chopito. Enfim, galera, eu falo então, vocês contribuíram e contribuem muito no Valeu, meu espelho. aprendizado. Vocês contribuíram e contribuem muito no meu aprendizado, né? Cada um de uma forma. Eu sempre, às vezes, termino às vezes a gente discutindo, discordando, capoeira videoplay, discordando, conversando, mas o objetivo sempre, de alguma forma, é trabalhar com excelência, né? Logo quando eu comecei o trabalho desde criança, quando o Chipa estava falando aí que a gente começou o projeto, na verdade, Mandinga, ele começou antes de ter um nome, né? A gente começou antes de ter um nome porque era um espaço que eu precisava de uma referência, assim, uma garotada que gostava de treinar, eu vi que os meninos gostavam de treinar, eu via que era uma possibilidade para eles, porque foi uma possibilidade para mim dentro do que eu queria fazer. Eu escolhi fazer capoeira, eu escolhi viver de capoeira, mas eu sabia que ela podia possibilitar outras pessoas de uma forma mais justa de disputar esse mundo, me desculpe, essa sociedade bem escrota que a gente tem. Então, eu achava que a capoeira era um caminho para eles, né? Que a capoeira podia dar essa possibilidade, como deu a um jogador de futebol, o artista, o atleta, de alguma forma, vai na sua capacidade de dedicação, muitas vezes dá resultado, outras, infelizmente, não. Mas eu sempre achei que era uma possibilidade e um caminho. Então, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na Cabana da Barra, os meninos faziam parte eles tinham que estar, se o clube não deixasse, eles tinham que estar. Depois a gente foi para um clube que era totalmente elitista, que era o Yacht Clube, e os meninos tinham que estar. E falava que os meninos tinham que ter uma roupa assim, uma roupa assado.
a gente providenciava roupa, mas os meninos estavam. E os meninos eram minha riqueza também, porque eles traziam muito do que eles viviam, e nas comunidades geralmente tem uma riqueza cultural diferenciada. Né? Você não vai encontrar, onde é que você vai encontrar um bom samba numa comunidade, onde é que você vai encontrar uma boa feijoada, uma comida, uma culinária diferenciada, muitas vezes na comunidade, enfim. Então, a comunidade era uma referência da cultura popular. Então, eu acreditava que eles tinham uma parcela grande a contribuir no trabalho. E quando a gente montou o projeto Mandinga, eu tive a felicidade, depois de um tempo, logo o Fred começar a trabalhar com a gente, ele me antenou para esse olhar, né, de saber, esses meninos são riquíssimos culturalmente, todos eles que vinham, né, porque na Mandinga a gente podia atender, graças a meu amigo Duda também, que foi um cara muito do caralho, que disponibilizou aquele espaço por mais de 20 anos, o tempo que a gente quisesse, sempre foi parceiro no que a gente precisasse, inclusive com ideias, tudo. A gente conseguiu bancar aquele sonho, né? E dentro daquele sonho, muitos de vocês se identificaram, muitos continuaram, alguns pararam, alguns não tiveram a mesma possibilidade, enfim, foram seduzidos, né, por uma vida mais arriscada, por uma vida mais desigual, e enfim, e vocês optaram, porque vocês estão aqui hoje, porque vocês optaram por capoeira. Esse reconhecimento de mim sempre foi uma coisa muito difícil, assim, não de reconhecer as pessoas, mas de reconhecer assim, cada um chegou a um novo trajeto. Primeiro, porque eu sempre fui muito exigente comigo mesmo. E o meu caminho não foi nada fácil. Eu saí com 13, 14 anos. A minha primeira viagem ao Rio de Janeiro foi com 13, 14 anos. Né? Eu tinha, enfim, 14 anos de idade, o menino chegar no Rio de Janeiro sozinho, ficar um mês e pouco treinando capoeira, depois voltar. Se meu filho pedisse hoje, eu não deixaria. Né? E minha mãe era extremamente responsável, uma pessoa extremamente cuidadosa, uma figura de muita importância na minha formação de caráter, tudo. Na verdade, possibilitou isso, ou deixou, eu tinha outros amigos de Mola, Cutia na época, outros amigos que me possibilitaram esse aconchego de chegar, de trocar uma ideia, de conversar, de levar numa roda, de me inspirar capoeiristicamente também. Eu voltava para a Bahia, treinava, então isso tudo eu também comecei desde cedo, e por isso eu comecei de alguma forma, quando ao momento de reconhecer qualquer aluno meu, eu achava que era um momento de muita excelência, de muita notoriedade, de muito respeito, de muito comprometimento. E não, eu sempre fiquei com essa dúvida, né? Como era reconhecer isso? A partir de tal, o cara virou mestre, mas por que o cara tem que virar mestre? Né? O cara não pode ser um corda vermelha, o cara não é um cara faixa preta, ele é mestre quando ele é faixa preta, ou ele é um faixa preta? Ser um corda... Lógico que ele pode. Né? Ele pode ser um corda vermelha e querer trabalhar com capoeira e não fazer questão de nenhum título, nem se dedicar a isso. Então, eu sempre achei e acho que cada vez mais essa necessidade de a sociedade dar uma satisfação à comunidade, do seu reconhecimento de mestre ou alguma coisa assim, eu achei sempre muito perigoso, né? Porque mestre é um reconhecimento de fora para dentro, não é um conhecimento de dentro, reconhecimento de dentro para fora. E eu sempre me questionei como é que eu vou formar um mestre, porque eu saí da minha escola, ninguém me formou mestre também. Eu fui mestrando, enfim, fui corda vermelha, outros corda vermelha na época era mestre, enfim. E não fazia diferença, muito honestamente, na hora que alguém me contratava para trabalhar, de pagar o meu cachê, enfim, de me trazer uma nova oportunidade. O diferencial que teria era o conhecimento. Né? Eu acho que a corda ele é um sinalizador de conhecimento ou de fases, né? Mas não quer dizer que você tenha que ter algum título porque você tem tal corda, né? Então eu sempre achei confuso. O cara é professor se ele não dá aula, ele é corda marrom, é professor, mas ele não dá aula. Ah, mas ele é professor, mas professor de quem? Né? O cara é instrutor, mas instrutor ele dá aula? Não, instrutor de quem? Então eu sempre fiquei confuso e achei que isso é muito confuso. Porque eu achei que a capoeira ela carregava as duas coisas junto. O orgulho da superação, de se alguém se formar mestre, que não seja a nível acadêmico, que seja por outro reconhecimento, e o complexo, muito honestamente, de não ser reconhecido, então eu me apresento. Então, eu acho, às vezes, isso aí um pouco
não muito honesto com a capoeira, né? Cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, cada um tem o direito enfim, de fazer a capoeira da forma que quiser, desde quando não comprometa toda uma história de um legado que tem, né? E o legado que a capoeira tem não é um legado de nome de mestre, é um legado de resistência. Então tem palavras que significam muito mais do que alguns títulos. Então eu sempre tive essa preocupação de como eu iria criar essa nomenclatura para vocês, porque eu não podia criar uma coisa que eu não acreditava. E minha relação com todos vocês e com todos os meus alunos que passaram foi uma relação honesta. Eu nunca aceitei ser padrinho de grupo nenhum, o padrinho até como amigo, tudo, mas de entregar corda a ninguém, de formar ninguém, isso não faz parte da minha história. Só formei aluno meu, só entreguei corda a quem é meu aluno. Então, não porque os outros estão errados, porque eu decidi fazer isso porque eu aprendi na época que a capoeira também era assim. Então, eu tenho muito respeito por algumas pessoas, independente do tipo de jogo ou do aquilo, eu tenho respeito pelo como ela conduziu. E sempre achei que o que traz o respeito a todos vocês, a todos nós, são as nossas condutas, não o que a gente pendura na cintura. Né? Pintura na cintura, até porque não pode ser referência para a gente. Né? Uma vez eu conheci o mestre Saguinho, estava aí, mestre Maurão também, um grande axé, e eu conversei muito isso com o Saguinho uma vez, a gente foi assim, mestre Lu uma vez me disse isso, pô, a corda que o Bimba desprezou, vocês amarram na cintura como merecimento máximo, como se fosse... E eu achava que não era compatível, né? Imagina a corda que foi feita para amarrar, a corda que foi feita para bater, a corda que foi feita para enforcar, a gente usava como se fosse o reconhecimento máximo da capoeira. Eu achava isso tão contraditório, então eu tentei criar algumas coisas diferentes. Primeiro, eu não formava nenhum mestre, eu formei a pessoa. Se ele vai ser mestre ou não, é um reconhecimento dele com a comunidade capoeirística. E se a comunidade reconhece, quem sou eu para dizer que não? Né? Então, eu não consigo ter essa coisa. Às vezes a gente se sente na obrigação de ter que chamar as pessoas de mestre por educação. E é muito desconfortável, né? Porque às vezes você chega um cara que, enfim, treinava com alguém, de repente ele escolheu um padrinho e botou a corda na cintura, e ele chama uma outra pessoa de mestre, mesmo o cara não sendo, para o cara também reconhecer ele como mestre. Então, eu sou avesso dessas barganhas, né? Eu sou avesso dessas barganhas. Então, eu sempre tentei passar isso para vocês. E sei que muitos de vocês, normalmente, né, acham a Bahia toda nossa. A Bahia é toda nossa. Então, eu sempre, de alguma forma, achei assim que... Como seria isso para vocês? Assim, é a minha pergunta para vocês. Como é isso? Assim, vocês se tornaram corda vermelha, mas, ao mesmo tempo, assim, muito honestamente, vocês não têm esse meu reconhecimento de mestre, porque eu ainda acho que não sou... Primeiro, que não sou eu que dou, é de fora para dentro, eu respeito como qualquer um chame. Segundo, a sociedade da capoeira também eu vejo que cobra isso, né? De você, agora você tem que ser mestre, né? Imagina, você se formou no direito, você tem que ser um bom advogado. Não, você se formou no direito, você está começando sua carreira. Né? Se formou em medicina, você vai começar a sua carreira. Então, como é isso para vocês? Se vocês sentem essa cobrança da comunidade capoeirística, se vocês se sentem desconfortáveis com isso, pode falar assim muito abertamente, não tenho nenhum, como é que se diz, constrangimento de discordar de algum de vocês, nem de vocês discordarem de mim. Eu sei que a gente está nessa caminhada porque a gente acredita na direção, mas a opinião de cada um de vocês, mesmo sendo diferente, é importante, é honesta. Né? Então, como vocês se sentem? Vocês acham que existe essa cobrança da sociedade? Vocês acham que tem essa necessidade? Vocês acham que é uma desqualificação? Porque a minha intenção, na verdade, é só valorizar e reconhecer. Mas cada um de vocês conquistam o visual da montanha que vocês subirem, não sou eu. Como é aí? Mestre, eu viso assim. O mundo da capoeira, ela ficou meio acelerado, né? Então, eu ainda me acho muito novo de capoeira, ainda me acho com uma história muito pequena ainda dentro do mundo da capoeira, a ser cumprida. Eu não me vejo sendo cobrado particularmente com essa nomenclatura de mestre, porque eu também não me sinto muita vontade de estar em uma roda com pessoas que eu acho que produziram bem mais que eu, e você ter a mesma nomenclatura. Então, para mim, isso ainda vou botar até um termo, é um pouco de vaidade. Então, eu estou muito confortável com essa questão de ser chamado de formado, ou de tucano, que seja,
E a comunidade que vai dizer, o meu trabalho que vai dizer se é mestre, se não é mestre. Então, para mim, no meu modo de ver, eu ainda estou muito tranquilo com isso. Como é, Jair, para você, para Paulo Carrapeto, um abraço, mestre João Grande, aí a galera de Nova York. É exatamente isso que o Tucano vem falar, né, mestre? Por mais que a gente tá fazendo, trabalhando pela capoeira, isso quem vai dizer é a comunidade. Então, se o senhor está formando a gente corda vermelha, a gente já sabe o que nós somos, o que já estamos fazendo pela capoeira, né? E esse reconhecimento de mestre não é você que vai dar. Porque também fica muito fácil chegar aqui, eu sou vítima disso, Amanhã né? você reconhece. Eu sou bem vítima disso, essa coisa de graduação, de o cara te falar que você é mestre. Mas quem é que está me falando que eu sou mestre? Eu preciso saber quem é você, né? Então, assim, eu quero ser reconhecido realmente pelos verdadeiros mestres de capoeira. Então, às vezes, o cara ele é mestre lá do grupo dele, mas eu preciso que as pessoas entendam que ser mestre de capoeira é bem mais do que ser apenas um mestre de um grupo. É ser mestre né, da capoeira. Então é isso. Para mim, eu acho que a É, gente se- se- vai continuar trabalhando com a capoeira, pela capoeira, né? Que é o que a gente faz. Todos nós que estamos aqui, pessoal, só vive de capoeira. A gente não tem outro trabalho, a gente vive de capoeira, é de manhã, de tarde, de noite. Então a gente, nosso trabalho é esse, então não tem E às pressa vezes fica um nenhuma. pouquinho mais de noite, né, gente? Aí fica até um pouco mais tarde. Mas, às vezes o pessoal fala Já assim, fica um nossa, pouquinho velho, mais você tá tarde. meia-noite, você tá acordado, que eu cheguei 11 horas da capoeira, ainda vou comer, tomar banho, até eu dormir vai ser 2 horas da manhã. Então é isso, a gente vive disso e vive para isso, tá bom? E sem longa é chipa que dá continuidade. Então é isso. Na verdade, independente do trabalho que a gente tem, independente do mérito que o mestre deu a gente aí de formado, a gente tem que também respeitar os mestres aí renomados, né? E segurar o nosso tempo, que tudo tem tempo, na verdade, e ser paciente, né? Na verdade, mestre só é o nome e a gente tem que, na verdade, respeitar isso, respeitar os mestres antigos também e, na verdade, seguir nossa capoeira, né? E deixar a comunidade, né, decidir e reconhecer o trabalho da gente e dar o tempo ao tempo, que tudo Pois é, chega. eu também acho, Chip. Eu acho que é um momento de a gente ressignificar a palavra, né? Ressignificar, eu diria assim. Uhum. Ressignificar a palavra e o valor de um mestre, né? E muito, muito sem nenhuma assim, intenção de desmerecer ou de favorecer alguém. O que é justo, o que é honesto, é transparente. Então, essa comercialização e essa banalização da palavra é desconfortável e não acho que tenha nada de benefício, né? Às vezes o cara pergunta, outro dia conversando com um amigo meu, ele estava confuso, né? E ele perguntando sobre essa coisa do reconhecimento de mestre, ele falou assim, pô, mas eu tenho 30 anos fazendo isso. Eu falei, pô, que legal, né? Tem gente que passa a vida inteira na faculdade e se não perceber, não se forma, né? Fica ali, vira amigo de todas as turmas e continua lá. Tem gente que vai, se forma em 5 anos, cai estudando, coisa e tal, e daqui a pouco está aí. Então, essa necessidade, ele falou, será que eu estou contra o tempo? Então, às vezes, a gente começa a se perguntar se a gente que está errado, né? Pô, mas eu já tenho 30 anos de capoeira, eu já tenho 20 anos de capoeira, eu já tenho 5 anos de capoeira, e eu já acho que eu sou mestre. Então, eu acho assim um equívoco, né? E como eu falo, a capoeira ela não é só um Instagram, né? Que a gente mostra a nossa parte feliz, a gente treinando, a gente aquilo, a gente tem o lado interno, o lado da dor, o lado do gelo, o lado do desestímulo, o lado do choro, o lado das dúvidas, o lado dos desafios, né? Então a gente carrega essa outra banda da vida também. Então eu acho que a gente passa por um momento assim muito triste primeiro que as pessoas às vezes têm um pouco falta de humildade para continuar seu aprendizado, né? Você aprende de muitas formas. Eu sempre, primeiro a coisa que eu tentei trazer para vocês assim do que eu não tive é que existia um universo muito maior do que eu enxergava, né? Então, toda vez mestre Saguinho que está aí, ó, quantas vezes trabalhou aí com a gente,
no Vadeia, quantas vezes ficou batendo papo, discutindo sobre toque, experimentando uma coisa, fazendo um laboratório com a gente, mestre Nenel, mestre João Grande, mestre Jogo de Dentro, enfim, e várias figuras, Fred, Jair Moura, enfim, conversando também, batendo papo com o mestre Paulinho, com o mestre Capixaba, com o mestre de Mola, com o mestre Maurão, enfim, conversando eu trazia para poder entender o outro universo que eu não vivenciava muito e trazer meus alunos outras possibilidades do que eu não conseguia enxergar, né? Então, era poder dar a vocês, inclusive, o que eu não tive. Então, eu tinha essa tranquilidade, porque eu achava isso honesto com a capoeira, né? A capoeira, logicamente, eu não tenho que me descaracterizar, nem tenho que fazer, não é por isso que eu vou virar angoleiro, nem por isso que eu vou seguir a capoeira regional da forma que o mestre Saguin segue, enfim. Mas eu entender a complexidade, entender o respeito e, como dizia meu amigo Fred, entender o tamanho da minha insignificância e que eu não podia ser a chegada para nenhum de vocês. Eu era um caminho porque vocês tinham muitas formas de aprender, muito conhecimento a absorver de muitas pessoas diferentes, mas vocês tinham um pé no chão, tinham uma base que era o que eu tive. Tudo que me foi ensinado me serve, né? E algumas coisas que eu vi não me servem, mas eu aprendi. E tem coisas que não faziam parte do meu convívio e eu utilizo hoje de forma muito bem. Acredito ou aproveito isso, eu absorvo de uma forma muito bem. Então, eu acho que esse aprendizado é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser fazer, fique à vontade também. A ideia é criar, né, essa... Quando meus primeiros alunos que eu formei foi Cristal, né, que foi num evento que a gente fez, que foi grande orgulho também. Uma pessoa honesta, uma pessoa bacana, conhecedor do que faz, dedicado, né? E Cristal e Dinho, na verdade, foram os primeiros alunos que foram formados. Demorou muito tempo. Na verdade, não formei nenhum dos dois mestres. O reconhecimento de mestre que cada um tem é da comunidade. Dinho, talvez antes de eu formar, já tinha esse reconhecimento, né? E na formatura, na época, muito, muito pobre perante o que todos eles vivenciaram, né? Cristal tinha vários anos que me acompanharam em vários momentos, bons, ruins, Dinho também, enfim. E eu achava que naquele momento eu tinha que dar mais do que uma corda, porque uma corda era o simbólico no ambiente da capoeira. E eu queria que ele tivesse orgulho, de alguma forma, por toda a trajetória dele. E a gente criou um colar de formatura. Ainda na época, eu conversando com o Fred, com o Dadá, eu fui achando alguns significados e fui formatando um colar, que é um colar que todos eles recebem quando se forma, né? Eu tenho aqui uma de professor, né, que é esse patuá, né, com esse buzo de ouro, uma figa de ouro que fica nas costas. Aqui vem mais 6 buzos, né, uma pena, uma estrela de Salomão. Aqui significa para que ele possa ser protegido, abençoado, enfim, pelas costas, lhe livrar da traição. Os búzios que tem significa os continentes, o caminho que ele percorreu até chegar onde ele está. A pena significa a liberdade de escolha. Eles podem ir para onde eles quiserem. Se quiserem montar o grupo deles, eles montam. Se quiserem continuar no grupo trabalhando junto, enfim, eles são dono da caminhada deles. A estrela significa o nosso elo de fé, humildade, sinceridade, enfim, alguns valores que a gente tenta não, que a gente preserva, que é essencial para a gente. E o patuá significa que o segredo está dentro de cada um de vocês que recebe, que na verdade, por mais que eu possa dizer, só quem tem o poder da mudança da vida de vocês são vocês. E o ouro significa a nossa amizade, né? Que a gente não acha em qualquer lugar, que a gente valoriza, que é uma riqueza, muito mais do que um dinheiro, e que é uma riqueza que a gente leva se a gente guardar para toda a vida, né? Então, foi o que foi simbolizado e entregue para Cristal, para Dinho e para vocês 5, que é o reconhecimento da escola, que é a gratidão da escola pelo trabalho que vocês fizeram, fazem, e pela credibilidade do trabalho que vocês ainda vão fazer.
né? Como eu falei aqui no começo, quando você chega na corda vermelha, você não chegou, você começou uma nova etapa. Você começou a etapa da sua, correr atrás da sua maestria, correr atrás da sua excelência, né? E a vida, ela é curta para a gente viver sem excelência. Então, eu acredito que vocês que trabalham capoeira não tem que trabalhar bem, não. Tem que trabalhar com excelência, de forma digna, de forma honesta, independente da nomenclatura que vocês tenham, independente da... E não apressem, porque não adianta correr, porque vai chegar no mesmo lugar e chegar com respeito, chegar com um respaldo, chegar com humildade, chegar com é muito melhor do que chegar correndo, para não chegar ninguém cansado, ninguém tendo que dar explicação, ninguém tendo que inventar história, ficar mentindo, ficar dizendo que fez isso, que aprendeu isso, que foi fulano que formou, porque ele treinou isso, ou porque conhecia, ou porque era amigo, ou porque gostava, ou porque achava o sorriso bonito, ou porque a moeda dele era forte, né? Que não seja por nada disso, que seja por reconhecimento mesmo. Nenhum de meus alunos me pagam nenhuma formatura, nunca me pagaram nenhuma corda, eles estão aí para provados, GR veio de outro grupo, ele sabe, e eu acho que todos que são aí, meu aluno que vieram de outro grupo, sabe que eu nunca chamei ninguém, todos eles quiseram, eu sempre falei para todos eles, faça a sua escolha, podemos ser amigos, posso trabalhar, independente de entrar ou não no grupo, mas quando você entrar no grupo, você vai ter que, né, de alguma forma, respeitar algumas regras, lidar com sabiá, às vezes chato, às vezes legal, né? Mas com certeza também vamos estar juntos na hora na hora da dureza e na hora da dor. Vamos estar juntos como o mestre ensinou, né? É mais ou menos isso aí. Então, vocês todos terminam sendo um pouco minha família, porque às vezes eu convivo com vocês assim tanto como convivo com minha família. Jerry eu termino aqui encontrando sempre, está sempre aí rodando nos eventos, e eu me batendo, Chipa me encontro sempre, eu falo sempre. Só a pandemia que deu um refresco para a gente, Tucano também falo. E toda vez que vocês trabalham, que vocês mantêm o trabalho de vocês vivo, vocês me mantêm próximo de vocês também, né? Então, eu me sinto próximo de vocês sempre quando eu vejo alguma coisa muito bacana que vocês fazem. E eu me sinto mais próximo de vocês quando vocês fazem alguma coisa que me deixa em testa franzina, ou coçando a cabela, puxando o cabelo, enfim. Porque eu me sinto que eu falei, eu me sinto Ei, que eu não, Chipa. Nem fala. quando eu me sinto que eu falei, que eu não fui, eu enxergo a minha fragilidade também, porque a fragilidade de vocês, eu também estou junto com vocês. Faz parte da minha história também, né? Não faz parte como vocês optam por ela, né? Se vocês quiserem continuar, no, enfim, na fragilidade, mas às vezes a minha deficiência provocou alguma, nada que vocês também não possam correr atrás, né? Enfim, então é essa aí assim, minha gratidão a todos vocês, meu respeito, meu reconhecimento a vocês todos. Se a galera tiver alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Se algum de vocês também quiserem fazer alguma pergunta, Eu acho que tem uma pergunta lá embaixo aí, mestre. Eu não tô vendo faça aí, nada Tucano. aqui. Fala aí para eu ver. Eu não. Acho que foi Espiga que fez aí. A dificuldade que a gente acha na capoeira, alguma coisa assim. Quais são as dificuldades que vocês acham na capoeira? Vamos lá, É no pode dizer. trabalho, né? Que ele falou, no trabalho. No trabalho, O olha aí a trabalho de pergunta vocês dele. é capoeira. É no trabalho da capoeira. É, É isso? deve Rapaz, a ser. dificuldade é quando você vai. Quando as pessoas falam não, que não querem. Por exemplo, a gente mestra é o exemplo disso, a gente sempre fala que, principalmente no Brasil, era para ter capoeira em todas as escolas, né? Então, quando a capoeira é rejeitada, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem, assim, que a gente fica muito triste, porque realmente a capoeira ela tem que estar em todas as escolas, em todas as comunidades, em tudo que precisar, como educação, a capoeira ela é um grande carro, né, para isso. Então a dificuldade é quando a gente não é aceito. Isso para mim Um é uma reconhecimento, dificuldade. né? Um reconhecimento. Exatamente. É isso mesmo que ela deve ter, né? Que ela é e deve ter.
Isso é uma dificuldade que que eu acho que eu tenho, assim, quando a capoeira não tem o reconhecimento que ela merece. Então, soltando uma pitada aí nessa pergunta, tô com a camisa aqui de Belinha, ó. Ó, Show. fazendo uma propaganda aqui de Belinha aí, ó, Portugal, camisa bonita. Deixa eu dizer uma coisa, quando vocês falam assim, a dificuldade do reconhecimento, vocês veem de alguma forma que também é um pouco de contribuição nossa, assim, para esse reconhecimento, às vezes a falta da gente mesmo consciência como valorização, como profissional, a forma na qual a gente, de alguma forma, quando eu falo a gente é porque todos nós temos que incluir, né? É muito fácil eu ficar de fora e apresentar um problema. Eu estou junto no problema, né? Na problemática, melhor dizendo. Então, você acha que tem uma parcela de contribuição nossa, Gerra, assim, tipo, porque tudo, de alguma forma, toda ação reflete numa reação, né? Enfim, então, por exemplo, se existe uma desvalorização, logicamente, por ter todo um processo histórico, cultural, de uma manifestação que vem de origem afrodescendente, enfim, tudo isso, mas vem muito também, como às vezes muitos capoeiristas ou muitos profissionais disso, muitas condutas na qual eles têm que de alguma forma trazem esse olhar preconceituoso, aumenta esse olhar preconceituoso. Eu penso isso também, mas é mais no Brasil que isso acontece, né? Porque justamente nós brasileiros somos bem difíceis de aceitar a nossa própria cultura. As pessoas elas aceitam mais culturas de outros países. Ah, vou colocar o judô, vou colocar o karatê, vou colocar o jiu-jitsu do que a capoeira. E então nós mesmos, brasileiros, temos uma grande culpa nisso, porque aqui realmente na Europa, creio que também nos Estados Unidos, qualquer outra parte, a capoeira ela é muito bem-vinda, muito, 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 muito mesmo. Então, se você, eu aqui, por exemplo, às vezes eu vou dar aula, eu vou com o berimbau na mão tocando até a minha academia, que são 20 minutos andando, vou na rua tocando aqui, pô, o pessoal para bater foto. Olha, que instrumento legal. No Brasil, você faz isso, a pessoa chega perto, não passa direto, "Ô, fazendo barulho aí, para com isso. Quantas vezes, pô, o cara fazendo barulho. Então, às vezes, Chamar de eu doido, deixa eu percebo falar isso. doido, ó. Pô, fazendo barulho. Aqui não, você vou na rua com berimbau, às vezes vou com meu filho, a gente vai tocando. As pessoas param curiosas, perguntando, que legal, ah, capoeira, já vi na televisão, já vi um filme, já vi um... Então, é totalmente, né? É uma culpa de ambas as partes, assim, de alguns brasileiros que realmente não valorizam a sua... E de alguns Mas você profissionais também, acha, que vai a algum é, lugar, né, e faz uma coisa que também, um trabalho que não é tão correto, assim, que acaba queimando o filme. de alguma forma, E fecha as portas, né? vocês acham que essa vulgarização da palavra mestre pesa também? Porque, por exemplo, a palavra, quando você vulgariza, você termina perdendo a credibilidade, né? Então, a partir do momento que você vai, é mestre, é mestre, é mestre, é mestre, isso é mestre, isso é mestre, aquilo ali é mestre, se sente desconfortável. Não, você é mestre também, outros, e o cara já se sente ofendido se não for chamar de mestre. Você acha que essa vulgarização da palavra termina perdendo a noção do que é e do que não é? Né? Enfim, É é porque bege, é eles branco, acham não, é branco e bege. eles Você acham acha que isso... que ser mestre Eu não é acho que é a ganhar mais dinheiro, né? eu acho que também, Ah, você mestre, é mestre. é a necessidade de se impor dentro, em um meio, né? Não com o seu contexto de trabalho, com o contexto da sua representação, mas o contexto que alguém Lhe reconheça. lhe reconheça, e aí ele acaba forçando, eu sou mestre, então chega em um evento mesmo, eu mesmo, a galera que frequenta meu evento, sabe, eu já expliquei isso lá. Eu não costumo apresentar a galera por nomenclatura, né? Porque eu falo assim, toda a galera que chega no meu espaço, ele é meu amigo. Antes de eles ter qualquer representatividade dentro da capoeira, ele tem que ser meu amigo. Então, se chega um mestre lá, eu chamo a pessoa pelo nome, fulano de tal. Agora, eu sempre expliquei isso, se chegar um mestre renomado, ele tem o respeito de eu ser chamar ele de mestre. Eu chegar e falar, ó, fulano de tal, mestre fulano de tal chegou aqui, mestre fulano de tal, e reconhecer ele como mestre. Não querendo desmerecer outros, né? Mas eu tenho essa coisa assim de falar assim, mestre é aquele cara que a gente tem o saber, né? Sabe que o saber dele tá ali. Então eu tenho aquela necessidade de falar, ali é o cara, é meu herói.
né? Então tem aquela coisa do mestre. Então eu vejo assim. Vocês acham também que tem uma confusão também assim? Porque, por exemplo, eu vejo que alguns não têm essa necessidade de ser chamado de mestre porque é um reconhecimento, mas eu, por exemplo, quando eu comecei capoeira, não existia essa abundância de nomenclatura de você chamar as pessoas de mestre, né? E também isso não significava desrespeito. Por exemplo, eu chamei meu mestre minha vida inteira pelo nome. Então, e não chamava assim, ô mestre, chamava mestre, em realidade, ô mestre, alguma coisa, mas geralmente chamava pelo nome, não era falta de respeito. Eu via vários, enfim, vários mestres ser chamados assim pelo nome, porque era do cotidiano, como as pessoas. Depois as pessoas foram sentindo necessidade de, se não chamar, ou se equivocando, se não lhe chamar, é uma falta de respeito, se não me chamar, está desmerecendo. Enfim, mas quando eu comecei capoeira, eu não sei se a palavra tinha mais valor e as pessoas não, enfim, mas tinham figuras naquela época que eram mestres representados e as pessoas não tinham essa necessidade. Mestre fulano, mestre ciclano, mestre... Enfim, vocês acham que essa necessidade, não sei se não recordo quando vocês começaram capoeira, mas acredito que todos começaram capoeira, tem um bom tempo de capoeira comigo e me pegaram na antiga escola, eu relacionava meu mestre pelo nome, como todo mundo, quase. Não era falta de respeito, Eu muito pelo lembro que contrário, a era primeira vez que eu respeito. fiz. É respeitável. Vocês acham que o respeito está associado a ter que chamar de mestre ou não ter que chamar de mestre? Nomenclatura, não. Não. Eu não acho. Também Eu Que não. não acho bom, nem acredito nisso. Eu não acho nem acredito. que bom, que bom. Cueca aí, ó. Ave Maria. Bora para Fernando de Legal. Noronha. É, Cueca tá abrindo uma escola de capoeira lá, muito bacana um projeto. Parabéns vocês que passaram em Fernando de Noronha, não deixe de dar uma vadiada, não. Pois é. A galera, se quiser Eu, fazer alguma pergunta aí, pode ficar à vontade, viu? enquanto eles fazem a Aproveitando, pergunta, convidando todo mundo para o Vadeia, onde vai ser a formatura Bora. deles, a formatura de outros vamos que vamos. professores. Vamos ter a presença do mestre Capixaba, do mestre Cristina, Maurão, do mestre de Mola, do mestre Peixe Cru, do mestre Gelon, que confirmou hoje, tá aí Massa. também, e uma Massa. galera que vem, mestre Regis, né? E muitos mestres, muitos mestres. Muito mestre, muito amigo, mas além de tudo, uma energia muito boa. Eu estou muito feliz em informar vocês no Vadeia, primeiro porque eu acho que é um evento que tem a cara do grupo. Durante muitos anos, quando comecei, o Cristal fez aí várias edições comigo, todas elas quase, menos essa que ainda não está, mas enfim, Fred, várias figuras, vocês acompanharam todo o processo, o Chipa, desde o primeiro, né, que a gente veio aí, fez eu, Nalvinha, Fred, Jogo de Dentro, chegamos aqui, enfim, sem a menor... foi um desafio muito grande. Primeiro que era fazer um evento no exterior, né, onde eu não tinha um trabalho grande ainda, não estava solidificado, tinha pouco tempo que eu tinha saído de minha escola. Segundo, era um formato que eu estava criando que saía um pouco do padrão, né? E terceiro, trazer algumas figuras que eram pouco valorizadas, entre aspas, do meio onde eu vivia, não de forma da capoeira, mas do meio onde eu vivia. Então foi um desafio grande. Segundo era, então quando eu comecei a fazer o Vadeia, a Chipa que veio no primeiro, foram, não me lembro, Na acho que Bélgica, 100. né? Foi na Na Bélgica, Bélgica. exatamente. A gente chegando, não tinha grana, de repente o Fred falou, sabe, a gente precisa de dinheiro para comer. Eu falei, porra, Fred, ainda quer dinheiro para comer? Ele falou, você tá maluco? Eu falei assim, rapaz, a gente já tá na Europa, agora já tá tudo certo. Ele, que porra, já tá na Europa? Eu falei, mas enfim, e a gente tá se pago, tocava, sim, fazer Ramadã. e aí me lembro, pô, eu me lembro, enfim, mas foi uma experiência assim significativa. Fred montou uma exposição lá, que foi o e enfim, foi um termômetro muito bacana assim para saber qual rumo que a gente iria tomar como evento, né? E dali, e eu me lembro, os meninos faziam festa, eu chegava de manhã e Chipa tava lá já armando e afinando os instrumentos, e eu dando expor em todo Quebra. mundo. Enfim, então tenho assim grandes memórias assim, e acho que vocês faz parte dessa construção porque vocês passaram, né, por todos ou quase todos. Então eu acho que é um evento onde vocês se sentem pertencentes também. Então foi por isso um dos motivos maiores para eu querer fazer e querer de alguma forma dar continuidade. Realmente o Vadê é um grande evento que não tem a oportunidade de conhecer, que não, ainda não foi, tem que ir, porque pra gente que é profissional de capoeira tem que passar por lá.
A ideia, quando a gente montou o Vadeira, que fosse não, fosse pessoas que Laboratório, né? tivessem um laboratório onde tivesse pessoas que, de alguma forma, fossem conhecedoras daquilo, da determinada técnica, ou da capoeira Angola, ou da capoeira regional, ou da capoeira que eu ensinava, chamem como quiser, contemporânea, McDonald's, capoeira, enfim, capoeira, para mim é capoeira. Era um universo, eu dialogar com outros universos, né? Onde naquele momento também me faltava, e possibilitar isso a meus alunos com a responsabilidade da informação, né? De conteúdo. Então, sempre que eu trazia, eu provocava discussões e trazia para meus alunos outro olhar também. E trazia para a galera que já estava aqui, se quisesse fazer essa possibilidade também. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas às vezes contratam ou um ou outro muito por uma questão de simpatia, que é válido também, que tem o seu lugar. Mas eu achava que tinha que deixar uma consistência de conhecimento ali, né? Se meus alunos não soubessem aproveitar, problema deles. Se outras pessoas soubessem aproveitar melhor, problema deles. Eu estava aproveitando. Então, durante muito tempo, serviu como um grande laboratório de informação, um grande lugar de reflexão para mim. Quando eu saía sempre de um evento dele, eu me encontrava extremamente reflexivo. Eu tinha novas ideias, eu tinha novas visões, eu quebrava alguns preconceitos que eu tinha por ignorância, por falta de conhecimento. Então, eu queria fomentar a meus alunos o conhecimento e não, né, esse preconceito aí que a gente tem, às vezes, muitas vezes, de algumas falas de achar que conhece determinado, enfim, assunto, né? Eu vejo isso muito se acontecer muito em ritmo, muito em característica. Eu vejo muitas mentiras virarem verdades mediante a falta de informação que as pessoas têm. Então, eu queria proporcionar informação com honestidade. Informação com honestidade. Alguma Show. pergunta aí, galera? Se tiver, Tem uma faz a... pergunta aí, mestre. Alguém perguntando alguma coisa relacionada Mestre a Nami viver de aí. capoeira e viver com outro emprego aí. Cara, eu acho que tudo é válido desde que você viva com o mestre Halil. Grande abraço, mestre Halil. Oh, gente boa demais, me via aí pequeno. Não, ele já era novo, ele era novo também, pequeno. Mas, enfim. Ó, o Marreco perguntando se você lembra daquela história que a gente foi batizado lá em BH. E aí um cidadão perguntou a você se você quanto tempo de capoeira para ser mestre. Você lembra disso? Não lembro não, mas eu já vi essa pergunta muitas vezes. Eu acho que, inclusive, isso é uma discussão assim que na capoeira a gente tem dificuldade em ter. Não no valor de mestre, que eu acho, eu continuo acreditando que o mestre é um reconhecimento de fora para dentro. Mas assim, essa questão de tempo, né? Porque a gente obriga o cara que ser corda vermelha, ele tem que ser mestre. E a gente impossibilita um cara que queira ser corda vermelha, completou o ciclo dele e tem a opção de ter outro trabalho. Eu nunca trabalhei com outra coisa, na verdade, minha vida também. Né? Quando eu cheguei aqui em Barcelona, perante a pandemia, eu montei com alguns sócios uma empresa de CBD, né? Até para eu continuando fazendo o que eu gosto, continuando fazendo o que eu acredito com independência, e eu não queria viver escravo, enfim, do meu trabalho, né? Meu trabalho foi uma atividade libertadora para mim. Então, eu não poderia me sentir escravo mediante alguma condição financeira, ter que aceitar algum tipo de coisa que eu não gostaria de fazer por questões financeiras. Então, não deixaria eu me corromper ao que eu acredito. É muito longe de ser o certo ou errado, só o que eu acredito. Então, eu fui trabalhar com outra coisa para ter essa autonomia de minha opinião, de minha liberdade. Então, eu acho que tudo é válido. Eu acho que você trabalhar com outra coisa, você não desqualifica o cara que se forma e trabalha com capoeira também. Se sabe trabalhar com capoeira é um ato de coragem, é um ato de dedicação, é um ato de amor. Mas não quer dizer que você também é mais do que o cara que não trabalha com capoeira. Né? Eu acho que todo mundo tem o seu papel que tem que ocupar e que é importante. Né? E é uma discussão que eu até fomento aqui a conversa, essa coisa de você ser um corda vermelha e você ter que ser reconhecido mestrando, mestre ou alguma coisa disso, porque você não pode ser formado. Eu vejo isso em outras artes marciais, você fala assim, mas não tem nada a ver com a história da capoeira. Não tem, real. Às vezes tem histórias diferentes, as outras têm até. Mas eu vejo
que nas outras a graduação, essa coisa, ela é uma pitada de vaidade em qualquer arte marcial, né? Então, ela foi feita e desenvolvida para massagear nosso ego, nossa vaidade e também para lhe dar um reconhecimento, né? Por isso que a gente, muitas vezes, a gente tem necessidade, às vezes alguns, de até com outro tipo de calça, continuam pendurando a corda, porque é uma necessidade, de alguma forma, de mostrar que, enfim. E eu acho que é uma discussão que a gente não tem que excluir o cara que não quer viver de capoeira e por que ele não pode se formar, e por que se ele se formar ele tem que ser chamado de mestre, né? Então, acho que é uma discussão assim muito saudável, né? Você vê aí no jiu-jitsu, o cara é faixa preta, é campeão mundial, isso, aquilo, mas ele não é chamado de mestre, ele é chamado de um grande atleta, um grande professor, um grande lutador, um samurai, enfim. Quando ele é chamado de mestre, quando ele está ali né, naquele tanto ciclo, tanto tempo, e aí muda e é incontestável isso. E, na verdade, também ninguém sente falta disso e as pessoas continuam ganhando dinheiro. O jiu-jitsu é um exemplo disso. As pessoas ganham dinheiro, comercializam, entre aspas, bem a sua atividade, tem um respeito, inclusive da galera de capoeira, porque eu vejo às vezes muita gente não conseguindo pagar numa calça de capoeira, não conseguindo pagar numa mensalidade, paga numa inscrição de um campeonato que custa não sei quanto, uma inscrição num curso que custa não sei quanto, e as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso na capoeira, né? Então, eu acho que a gente tem que se ressignificar essa palavra, né, ou da corda vermelha, do formato, porque a gente não precisa, né, criar esses discursos fragilizados, de fato, né? É, é exatamente esse discurso extremamente fragilizado. Agora, às vezes o cara também não é corda vermelha, não dá aula de capoeira e contribui muito. Traz uma informação legal, traz um bate-papo legal, traz um questionamento, às vezes, dentro de outro olhar, que às vezes não tem. E que eu acho que é muito importante a gente ser capoeira, viver de capoeira, entender de capoeira, mas é muito importante, ou mais importante ainda, a gente entender que existe um mundo gigante lá fora, além da capoeira. E que para a gente olhar a capoeira bem, a gente tem que enxergar o mundo lá de fora bem, né? Porque senão a gente fica com o olhar restrito para a capoeira, acha que a capoeira é só o que a gente enxerga. A capoeira não é o que a gente enxerga. A capoeira é o que a gente sente e o que a gente, inclusive, nem consegue enxergar, né? E às vezes a gente passa o tempo inteiro, quando a gente enxerga, a gente não consegue mais movimentar, né? Eu vejo isso muito assim comigo, né? Que muitas vezes assim eu não consigo reproduzir mais o que o meu pensamento traz. Então eu tento reproduzir em cima do meu trabalho. Enfim, eu acho que isso faz parte do amadurecimento também, né? Eu acho, é isso mesmo, Ralo. Eu acho que é importante a gente refletir isso um pouco, né? Que as pessoas, todas elas têm uma colaboração a dar, independente da nomenclatura que ela tem, que todas quantidade de colaboração é importante, às vezes um colabora com um bocadão, é muito importante, às vezes um colabora com um pouquinho, que era o que faltava para virar outro bocadão, né? E é importante a gente enxergar isso no trabalho, senão eu acredito, eu observei muito isso diante desse mundo do meu trabalho, a gente começa a refletir nos nossos alunos o que a gente queria ser, e aí a gente cai numa grande contradição, porque seus alunos não estão aí para se tornar o que você quer ser, seus alunos estão aí para se tornar o que eles querem ser, e vocês possibilitarem isso, né? E muitas vezes eu me vi assim, porra, mas eu queria meu aluno, imagine, o guerreiro, o lutador, o perfeito, o cantador, o tocador. Eu não toco tão bem, nunca fui grande cantador, né? Eu queria inclusive que ele superasse as minhas fragilidades, né? E de repente eu vi que eles têm que ser eles e eu tenho que respeitar o que cada um conseguiu, eu tenho que aprender com um pouco que cada um conseguiu e entender que é isso mesmo, nós somos imperfeitos, vamos formar alunos imperfeitos e mestres conhecedores, cultos, mas imperfeitos, porque essa é a vida. E depois a gente já passou com toda imperfeição ou perfeição, algumas memórias ficam, outras vão, mas a capoeira é a única certeza que continua, né? Vamos lá, se alguém quiser fazer alguma Lindo. pergunta, pode apimentar também, fiquem à vontade. Mestre Ralil presente na área. Alan. Isso é aprendendo, né, Alan? Aprendendo. A gente vai aprendendo.
Enfim, como eu falei aqui, eu sempre tentei procurar agregar. Eu vim de um ambiente muito arrogante, né? Assim, muito arrogante profissionalmente, né? Não, a culpa é de ninguém, a culpa é da minha interpretação, né? Eu sou responsável pelos meus erros e pelas minhas dificuldades. Então, eu vim de um ambiente extremamente arrogante. Então, e é muito notório isso quando eu vejo todo mundo que vem da onde eu vim, quando sai, independente do seu poder hierárquico, cria uma situação para se reconhecer no lugar onde condenou e onde queria estar, né? Então, assim, eu saí professor, eu vou virar mestre, mas eu não vou continuar sendo aluno de ninguém. Eu saí instrutor, eu vou virar tal, eu vou montar, mas eu não vou virar porque eu sou conhecedor disso que eu faço e eu não quero ser controlado ou isso por ninguém. Então, às vezes a gente começa a olhar muito o mundo de fora como a gente olha a gente, né? E eu vejo isso assim, às vezes na capoeira assim. Pô, mas por que não? Mas por que essa dificuldade, né? E eu, graças a Fred, graças a alguns amigos que eu tive que me traziam reflexão, a minha vida, a meus alunos, eu pude, de alguma forma, trazer essa reflexão para o meu trabalho e tentar fazer diferente. Às vezes foi extremamente difícil. E às vezes não consegui também. Mas eu acho que no final ficou um saldo legal. E vocês 5 que estão se formando, Pimentinha, Jerry, Tucano, Chipa, Boca, são frutos desse saldo também, dos meus erros e dos meus acertos. Mas eu me sinto muito orgulhoso no processo, como cada um de vocês entendem, cada um de vocês respeitam e como cada um de vocês caminham na capoeira, né? E me sinto muito honesto e, de alguma forma, com a capoeira também. Mestre, e para você, na sua história, como é você formar 5 de uma vez só? Igual a Fórmula 1, Tucano, para ser muito sincero, com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. É muita resposta. Casou de ser 5, porque primeiro vocês têm mais ou menos o mesmo tempo, trajetórias semelhantes, cada um com a sua pitada de diferença. Terceiro, que eu consegui enxergar, talvez com essa maturidade que eu tenho, talvez uma maturidade diferente da época de Cristal, da época de Dinho. Eu acho que cada época vai dando um olhar diferenciado para a gente, com mais maturidade. Eu consegui enxergar a individualidade dentro do coletivo, do grupo, enxergar a individualidade, valorizar a individualidade de cada um de vocês, né? Eu sabia que eu não ia encontrar tudo o que eu queria em um, mas eu encontrei tudo o que eu queria em vocês 5. E sabia que um sozinho de vocês, para assimilar meus defeitos, ia ser um peso muito grande. Então, meus erros e meus defeitos ficaram divididos em vocês 5 também. Então, achei que ficou mais leve para mim, mais leve para vocês, mas o compromisso de honestidade que eu formei Cristal, eu formo vocês 5. A mesma forma. Sem nenhuma intenção financeira, apenas um reconhecimento da trajetória de cada um de vocês, da luz de cada um de vocês, do caminho de cada um de vocês, da importância e da insignificância de cada um de vocês. Tenho conhecimento de tudo isso. Muito importante e muito insignificante. Tanto vocês como eu. Por isso que quando eu escrevi naquele dia, eu não podia me botar num lugar na frente nem abaixo de vocês. Eu tinha que me botar num lugar ao lado de vocês. Porque assim como vocês, eu também sou aprendiz. Assim como vocês, eu também sou aluno. Assim como vocês, eu preciso me motivar e me superar dia a dia. E assim como vocês, eu vou ser eterno aluno sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, porque minhas referências foram essas. Então, são essas as referências que vocês vão ter de mim. São essas. Enfim, que A gente vai vocês esperar consigam, acabar, Pré. que vocês consigam me Tem que superar. esperar acabar. Então, o Beto perguntou quando vai ter os outros. Vai ter outra live, pessoal, tá bom? Com Pimentinha, Cristal, Boca. O pessoal achou que ia estar todo mundo aqui, mas não cabe todo Semana que mundo. vem. Semana que vem. Semana que Próximo vem, domingo.
eu bati um papo com Pimentinha, com Boca, com Cristal, com Dinho, se der também, né? Mestre, Enfim, eu também queria fazer não é bem uma pergunta, mas eu gostaria que você explicasse, assim, resumisse, assim, o que que é o mestre para o senhor? O que que é ser um mestre, assim, para as pessoas que estão então, assistindo também, na sua cara, percepção, para ser um mestre é você ser aluno, eterno aluno, é você entender que você não tem fim o caminho que você, né, que você buscou, enfim, eu acho essa às vezes você mestre, assim, é reconhecimento, né, de aprendizado, de formação, informação, de exemplo, isso tudo, mas muito longe de mostrar que o mestre é perfeito, que o mestre não erra, que o mestre não tem defeitos, que o mestre é aquela figura totalmente, não, o mestre é próximo, é próximo. Por isso que eu falo mestre e aluno, porque o próximo mestre tem defeitos, o mestre tem dificuldades, o mestre tem medo, o ser mestre tem humano, né? insegurança, o mestre é um aluno. Então, eu acho que quanto mais eu, pelo menos, eu falei que quando chegou de 50 anos, o relógio, assim, ele vira, né, o tempo. Você sabe que você já viveu mais do que você tem para viver, você sabe que você pode fazer mais em menos tempo, mas você sabe que as coisas que vocês estão fazendo, ela tem uma simbologia diferente, né? Porque você está sabendo que você está fazendo muitas coisas pela última, muitas coisas pelas últimas, e muitas coisas você está plantando para realizar coisas que você não vai ver, né? Então, velho, eu me ponho sempre nesse lugar. O mestre, para mim, quando eu vejo o mestre João Grande com quase 90 anos ou 90 anos falando que ele é uma semente, que ele está aprendendo, eu acho ele uma pessoa tão nobre, né? Assim, com algumas coisas que ele diz que a gente fica demorando semana para entender, ou a gente só entende depois de muito tempo. Eu achei que, na verdade, não tem outro caminho a você não ser aluno sempre. Por isso que eu acho que esse reconhecimento desacerbado que a capoeira vive hoje, desse reconhecimento da palavra mestre, que leva a uma vulgarização, que leva a uma desqualificação, é equivocada. É equivocada. E eu acho Exatamente. que se a gente precisa se botar assim no aluno, a gente precisa tanto ser aluno, a gente precisa tanto aprender, entender que o universo. Eu, eu, eu até hoje, de alguma forma, eu estudo, continuo estudando capoeira, assim, coisas bem simples, que todo mundo acha bem simples, mas na verdade são bem complexas, né? Eu acho tipo a ginga um movimento bem complexo, ela lhe dá tantas possibilidades. Às vezes tem possibilidades que eu fui enxergar depois de 20, 30 anos. Tem possibilidades que eu fui enxergar depois que eu via essa mesma possibilidade em outras atividades. E eu via que tinha um lado ali que eu nunca tinha olhado. Então, eu tenho quase 40 anos que eu vivo nisso e eu ainda consigo encontrar muita novidade. Então, por isso que eu digo que essa onda dessa necessidade de mestre, isso aquilo é ego, é o ego, 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 ego. E não foi por causa do ego que fez a gente chegar até aqui. A gente chegou até aqui, ser reconhecida mundialmente, ser isso, ser aquilo, não foi por ego, não foi por ego. Né? Foi por excelência no sentimento, por excelência no comprometimento de honestidade com o seu trabalho, por excelência de ter um universo mais claro sobre a capoeira, enfim. É fundamental. Eu acho que essa fundamental da posição do aluno, ele é eterno e fundamental. Eterno e fundamental. Simbora, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, agradecendo desde já a todo mundo aí que está já há um tempo aí na live, obrigado de coração. Eu sei que live se tornou uma coisa chata, porque tem tantos tipos de live, tanta loucura, então eu sempre batendo papo com meus alunos, primeiro trato, não se fala mal de ninguém, segundo trato, não entra em energia pesada, e o terceiro, vamos falar o que a gente pode deixar para agregar e se embora. E aproveitar e falar um pouco do Vadeia, onde vai ser mesmo, mestre? Vadeia? Vai, Que cidade? Vadeia Vai vai ser, ser em esqueci, Barcelona. esqueci. Em Qual a data? Eu Barcelona. esqueci. Em Barcelona. Esqueci a data. Na verdade, o evento começa de 19 a 22. Talvez de todos os Vixe, vai eventos que a gente perder? vai fazer, foi o maior de todos, né? E o evento, na verdade, começa praticamente todos os meses, chegam na quarta.
É uma semana aqui em Barcelona. Pela primeira vez é no verão, né? É em maio. É uma época bem... Um clima bem agradável. Não é o quente que tem em julho e agosto, nem é o frio que tem. É um final, acho, da primavera, né? Quase. Então é um clima bem agradável. Barcelona é uma cidade diferenciada a nível mundial. Eu já tive a felicidade de conhecer mais de 46 países e vou lhe dizer que Barcelona é uma cidade diferenciada. Sei que o momento não é muito favorável com relação à financeira, mas é um sacrifício que cada um tem que pesar e dizer que valeu. Tem muitos lugares em minha vida que foram caros, mesmo sendo barato. Tem muitos lugares que foram barato, mesmo sendo caro, né? Então, teve lugares assim que me proporcionou um conhecimento que não teve preço que pagasse. É igual aquele birimbau, né? Tem gente que vende por 20, tem gente que vende por 50, tem gente que por 1.000 não vende. Depende do que você encontra e como você veja. Para mim é um momento diferenciado. Primeiro que tem quase 20 anos mais de 20 anos que eu e Peixe Cru não trabalha junto, nem discute, assim discute sobre aula, que a gente sempre conversa, tem uma relação bacana. Tem alguns anos que o mestre de mola, mestre capixaba, mas tem mais de 20 anos, ou 25, 23 anos, que a gente não se encontra nós quatro. Né? E Maurão, porque é uma figura também que de alguma forma eu tenho simpatia, tenho um respeito, acho um grande capoeira, né? Vem de uma outra linhagem de capoeira e tem um respeito do mesmo jeito. E enfim, a gente aproveitou e uniu, que era uma forma também de ele conhecer o trabalho, de vocês, quem ele não conhece, trocar uma ideia, deixar a parte dele aqui também, e se der, levar a parte dele. Enfim, e acho que o mestre Gelon também, porque conhece todos, também eu conheço desde muito tempo, tem uma contribuição a dar, e vários outros, que alguns que não vão poder vir, outros que eu gostaria que viesse, mas eu não tenho condição, outros, enfim, mas seguro que vai ser um evento bonito, alegre, com muita honestidade e farto de conhecimento, né? Tinha chamado o mestre Halil aí, mestre Halil disse que vai estar na Califórnia, mestre Catitu disse que vai estar próximo disso na Inglaterra, enfim. Então, quem puder chegar vai ser bem-vindo, será uma alegria, será um prazer. Temos nossas limitações, né, de oferecer toda assistência pela circunstância mesmo, mas com certeza vai ser muito bem chegado todo mundo, muito bem-vindo. E enfim, e vai ser um grande orgulho para mim formar vocês, fazer uma festa bonita que vocês merecem, né? Enfim, quando tem uma galera da Califórnia que está vindo, Massapê já falou que está vindo, Varal, e a Uau, galera toda Coati. já comprou, Rasta. Coati, O Rasta então a já tá na galera mala. toda, A Racha, galera Racha tá toda, ó. pedindo para levar. Racha tá me pedindo para levar ele na mala aí. manda ele, pega, Tucano, bota ele pequenininho assim por parte, e dá, velho, por É, parte ele Coitado, tá dá. pedindo a todo mundo aí, me leve, me leve. porra. Tem umas três Enfim, pessoas aqui, mestre, que não confirmou, mas disse que tem muita vontade de ir, que tá vendo também passagem, essa coisa da galera aí, aqui de Salvador também. Não eu acho. confirmou, mas disse que tá procurando, que tá com vontade de descer também. Enfim, qualquer dificuldade diferenciada, porque eu sei que não dá para atender todas as dificuldades, porque todos nós temos. A culinária vai estar, no mestre Piava, a culinária vai estar, aí Uhum. quero ver. Eita. Olha, você já 3 anos você já disse que vai estar e eu procuro, você não acha lá, procuro, não acho. Olá, olá. E aí você vai perguntar, Bora, Gé, agora, Piaba. Gé, como é? Vem cá para terminar aquela conversa lá de Paris aí. Pronto, deixa ele agora, deixa ele agora. Venha que eu vou ficar muito feliz. E ver meus antigos alunos, meus eternos alunos, mais do que isso, meus eternos amigos, né? Enfim, eu vou ficar muito alegre de ver vocês. Todos vocês têm uma contribuição no meu trabalho. Todos os outros que saíram também têm, né? De alguma forma, às vezes existe algum desencontro que eu não abro mão. Tem coisas que no meu trabalho que eu não abro mão. É essencial para mim, mesmo que tenha aqui durante alguma transição me desencontrar de alguns de vocês. Todos vocês sabem disso, tem coisas que eu não abro mão. E, enfim, mas todos vocês complementam e são parte do meu trabalho e parte do meu resultado, né? São vocês. Então, obrigado a galera toda. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, ninguém aguenta. Agradecimento, mestre, agradecimento aqui.
ao senhor por proporcionar a presença desses mestres renomados, mestre Capixaba, Peixe Cru, Maurão, Capixaba e de Mola. É um prazer para a gente estar formando junto com esses mestres presentes. Obrigadão mesmo de coração. Para mim também, porque são pessoas que fizeram parte da minha história, né? Então, por exemplo, Capixaba, desde o meu tempo de eu sair, de sempre, de Mola, desde criança, né? Sempre fizeram parte da minha história. Durante a minha trajetória, quando eu saí da minha escola, e Capixaba saiu na mesma época, mais ou menos, de Mola foi a primeira pessoa que me ligou, né? Enfim, talvez a amizade mais recente seria de Maurão, mas com grande respeito, inclusive quando ele era adversário em algum momento, ou oponente, não meu, mas dentro de uma estrutura assim, que a capoeira nos colocava, enfim, como vários outros que têm o maior respeito. Então, para mim é honesto, por isso que eu falei honesto, e me sinto muito à vontade de formar vocês, e com essas pessoas que são pessoas que me conhecem de dentro para fora. Conhece meus defeitos, conhece minhas qualidades, conhece minhas opções também, porque cada um de nós, cada um fez seu trabalho, independente, cada um acreditou de uma forma, cada um desenvolve, enfim, nem certo nem errado, mas com muito respeito. E muitos de vocês conhecem todos vocês, né? O mestre Gelon conhece todos vocês, o Capixaba conhece todos vocês, o de Mola conhece todos vocês, desde pequeno. Talvez o Peixe Cru que não conheça alguns de vocês, e que é importante que ele conheça também, porque faz parte do meu trabalho, faz parte do meu processo aí como vários outros também fazem parte da minha vida. O mestre João Grande, se pudesse estar aí, enfim, o mestre Nené, o mestre Saguin, que eu conheço desde sempre, mestre Jogo de Dentro, o mestre Negativo, que participou em muitos momentos aí também, e várias outras figuras, né? Mas, infelizmente, não dá para todos, mas todos estão aí, com certeza. Cada um de vocês. Todos passaram e deixaram alguma coisa com vocês. Então, vocês são fruto disso também, né? Como a gente fala, nós somos frutos do meio. Então, massa, galera. Se alguém tiver sinal, semana que vem a gente está aí na área também, com o Mestre Cristal, Pimentinha, Boca, Professor Axé, um grande abraço. E Valeu, vai na mala de Axé. Capixaba. Se vai na mala de Capixaba, vai ser bem-vindo, hein? Agora já diga a ele para não trazer muitas, porque uma mala hoje custa 120 euros. Então, quando o cara vem, a gente fala, ó, gente, quantas malas você tem? O cara, não, eu tô levando uma, duas, mestre, não precisa não, rapaz, venha menos, com menos mala. Cueca, por exemplo, viaja com a pochete, velho. Uma pochete. Maria. Aí chega em qualquer lugar, né? Fala, cueca, você precisa de quantas malas para chegar? Ele, não, sabe, tô indo com uma pochete só, dá tudo aqui dentro da minha pochete. Dá 3 calças, 2 cuecas, 3 camisas, eu passo o mês inteiro. Acabou, velho. Acabou. Sabiá, Sabiá também vem, ó. Sabiá também vem da Califórnia. Né? Bora. A Califórnia tá em peso, velho. A Califórnia vem aqui, toda. Vem toda. firme e Só forte, tá faltando galera, Noronha. Aqui. A Califórnia vem toda. Cenoura, quero ver vocês também, viu? Você e RC, quero ver aqui. Quero ver essa galera toda aí, viu? Tô esperando. Então é isso, galera. Muito obrigado. Muito feliz. Obrigado a todos que estiveram aí. Mestre Catitu, Mestre Maurão, Mestre Ralil, Paulo Magalhães, meu amigo Capacete, Axé, enfim, todos os mestres Tonhão, enfim, todos os mestres que estão aí, me perdoe se eu esqueci o nome de alguém que vai passando, minha memória não é muito boa, não. Eu caí, como dizia a Rali, eu caí quando era pequeno do beliche, bati a cabeça, aí de vez em quando dá umas... Eu caí algumas vezes do beliche, né? Eu acho que não foi caindo do Foi, da... E caí várias vezes, caía. Tinha um beliche. Cabeçada nos outros. Não, caía, batia a cabeça no pé dos outros, aí foi ficando assim, Beto Puga. Velho. Então é isso, galerinha, obrigado. André Conceição, Mestre Perna, um grande axé. Valeu, mestre, obrigado a todos aí. Mestre, para o pessoal que quiser mais informação do Vadeia, tem a página, né, do Instagram. Divulga a página.
Vadeia, Mundo Vadeia, pode seguir na página do Tem a Instagram. página do Está sendo Instagram. vendido alguns lotes, foram vendidos o primeiro já, tem o segundo lote do valor de 110 através do Verse. E qualquer informação pode perguntar no privado que a gente responde. E se a gente não Isso aí. responder é porque a gente não sabe, viu? Aí a gente pede ajuda aos cartas universitárias. Aguarde que a resposta chegará. Axé, galera, e vamos treinar. Axé, Eu quero obrigado. vocês Vamos que tinindo, vamos, hein? Vadeia, hein? Valeu, Tinindo, valeu, hein? galera. E cadê a foto? A Valeu, foto aí, valeu, bate aí, mestre. galera. A foto. A foto. Venha. A foto, a foto. Aí, GR. Bate aí vocês, que eu não sei fazer isso não. Já sei Ei, botar Tucano, vocês quatro, espera aí. né? Que eu bate a foto. Já botei Aí não Não, vai vocês esse no dar pra faz o fazer. telefone. print aí, faz o print aí, galera. Vai. Já botei vocês aí. Ainda quer que eu ainda tire foto? Ei, Aí eu vou não, fazer não bota o tudo. braço aí não, Tucano. Ora. Eita, Ave Tá fininho, eu tô Maria. que nem valeu, galera. chipa, tô que nem chipa, Nada. tô que É nem mesmo. chipa. Chega de Ah, frente. vai nessa. Valeu, Axé, Chipa, obrigado, axé. irmão, por Bora, estar galera. formando junto comigo. Obrigado, Pô, Jerry. prazerzão, Obrigado, Tamo prazerzão. junto. Pimentinha. Obrigado, Família. Boca. Obrigado, Cristal, por me ajudar na minha formação. Obrigado, Mestre Sabiá, por tudo. E pode contar comigo com tudo. Tamo Quiser junto. que Até o vier. Domingo que vem tem Massacar. mais live, hein, galera? Domingo que vem tem mais. Vamos lá chegar. Não Como disse percam. César Barril, até o Massacar. Valeu.